Está no ar o nosso Direito e Justiça, sempre com imensa satisfação e alegria de trazer para você a boa informação, sempre com os melhores profissionais das suas respectivas áreas de atuação. E hoje não poderia ser diferente, eu estou aqui com a Melina Serpa, que é uma grande psicanalista, que é uma grande referência para todos nós, inclusive uma grande mulher, né, uma grande representatividade aqui, uma grande profissional. Muito obrigada, doutora, por estar conosco, né, participando do nosso programa e também, né, trazendo o seu conhecimento, toda a sua experiência para compartilhar aqui com o nosso grande público. E aí, doutora, o que nós vamos conversar hoje aqui no Direito e Justiça? Bom, olá, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz e satisfeita nesse ambiente tão agradável, com uma companhia tão incrível. Hoje nós vamos falar um pouquinho da psicanálise, né, os primórdios, um pouquinho de história, nós vamos trazer alguns casos clínicos e fazer uma relação com o direito, com a lei, dentro da escuta psicanalítica. Maravilha, tá vendo, gente, como tem aqui grande importância, e como eu falo que a gente não pode pensar nas profissões de forma isolada, todas elas de alguma forma acabam se conectando com o direito e com a justiça. E hoje a gente vai falar justamente aqui com a doutora Melina para entendermos aqui as nuances da psicanálise, para também ver como ela impacta aqui na justiça, em todas as questões que envolvem o nosso direito. Mas antes disso, então, eu vou chamar o nosso patrocinador e no próximo bloco a gente retorna aqui para continuar e também para falar com essa pessoa maravilhosa que está comigo aqui e entender um pouco mais sobre essa área tão nobre aqui que é a psicanálise. Então, vamos lá, me acompanha aí. Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista. Estamos no ar, então, agora com o nosso primeiro bloco aqui com a doutora Melina Serpa. Como eu já disse para vocês na nossa introdução, hoje a gente vai falar um pouco sobre a área dela, psicanálise, e impactos também aqui na nossa justiça, no nosso direito, de forma geral, o papel tão importante que a psicanálise tem. Doutora, nesse sentido, antes até da gente começar com tantos desdobramentos, aí casos concretos que você vai trazer aqui, claro, não citando nomes, logicamente, né, para exemplificar a atuação, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse ramo tão importante da psicanálise, porque muito provavelmente o nosso público aí pode ficar com alguma dúvida e até perguntar, mas o que exatamente a psicanálise faz? Qual é o objeto de investigação da psicanálise? Bom, o objeto de investigação da psicanálise é o inconsciente. Então, nós vamos ouvir o indivíduo, nós ouvimos o sujeito com uma escuta daquilo que ele fala e que ele deixa se perder nas entrelinhas. A psicanálise, ela surgiu da seguinte maneira. Freud é um homem do tempo dele, e ele era um médico neurologista. E quando ele começou a trabalhar, ele olhava as mulheres e percebia que elas estavam sofrendo. E a medicina da época não conseguia resolver os problemas, não conseguia curar, não conseguia tratar. Ao contrário, alguns até diziam que elas estavam
ali tentando se livrar dos trabalhos domésticos. E eles, não, mas alguma coisa tem de errado aqui. E ele começou a investigar o porquê. E um médico amigo dele tratava uma moça, uma jovem, com hipnose. E eles assim, vamos lá que eu vou conversar com ela, vou tratar ela, vou fazer esse tratamento e vou te mostrar. E o Freud foi, achou muito interessante, porque ela era uma paciente que tinha uma série de questões e cada vez que ela que ela passava pelo processo de hipnose, ela tinha a catarse. A catarse é quando aquilo vem com intensidade, aquela emoção, ela revive a emoção de um momento e alivia o sintoma, alivia o sofrimento. E o Freud começou a aplicar nas pacientes dele. Até que chegou um momento que uma das pacientes, não bastava a hipnose, ele pressionava a testa das pacientes. Então chegou um momento que uma paciente diz assim, para de apertar minha testa que eu quero falar. Eu falo o que você quiser ouvir, eu falo. E aí o Freud, então tá bom. E nesse momento surgiu a premissa da psicanálise, que é a livre associação. Então o paciente chega e fala com as palavras que ele tiver para falar, do jeito que ele puder colocar a situação. E com o passar do tempo, o Freud foi aprimorando, né? Ele é muito didático com o material dele, mas ele não se prende. Então ele vai transformando toda a ciência dele, ele vai modificando aquilo que ele diz, não, isso já não serve mais. Então até 1930 tem alguns relatos, alguns textos que na nota de rodapé ele coloca, não, aquilo que eu disse naquele livro já não combina mais com tudo que os estudos avançaram hoje. E assim, então a psicanálise ela veio como uma revolução muito grande na época do Freud. Ele vem trazendo uma solução para adoecimentos que não existiam até então. E assim, quando eu fazia psicologia, há muito tempo atrás, tô nova ainda, aí uma professora de ética, ela chegou na sala e tudo mais, conversou, e ela disse, não, eu sou psicanalista. Bacana, eu ainda não tinha associado aquilo. E ela, depois de uma outra aula, ela diz assim, gente, por favor, quando chegar lá no 10º semestre, não comecem a usar pérolas, diz ela. A gente ficou assim, uma interrogação, o que ela quer dizer? Ela explicou, ela disse assim, pessoal, muitas alunas de psicologia começam a mudar muito o seu comportamento, seu jeito de agir, seu jeito de ser, como se tivesse que vestir um personagem para se tornar profissional, uma boa profissional. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu digo, nossa, isso é muito bacana, porque né, entre todas as aulas, nenhuma tinha colocado de uma forma tão bonita, né, o que era a profissão de psicanalista. E aí nós fomos estudando e eu fui me aprofundando no tema e fui percebendo que a forma como a psicanálise escuta o indivíduo não é encontrada em outro lugar. Recentemente até eu fiz um vídeo no Instagram que eu coloquei isso. Existem inúmeras pessoas que nos escutam, mas ninguém escuta da forma como um psicanalista é treinado para ouvir. Porque antes de atuar, ele precisa passar pela análise pessoal. Então precisa de um longo processo, não são meses, são anos, de análise pessoal para poder ter essa escuta diferenciada, além da questão do estudo teórico, né? Então a psicologia, ela não é a psicanálise, porque a psicologia, ela escuta, ela trabalha com a mente e o comportamento. Então, se você vai a um psicólogo, é bem provável que ele diga, olha, te sugira ações, reações para determinadas coisas que você se queixa. O psicanalista não, ele vai querer escutar um pouco mais e entrar mais a fundo a cada questão que a gente apresenta, né? Então é uma investigação minuciosa. Entendi, mais aprofundada daquilo que o paciente, da queixa do paciente, digamos assim. E talvez uma solução diferente também, né? Eu imagino que exista aí, não? A psicologia talvez tenha ali algum tipo de solução após algumas consultas ou algum tipo de tratamento, né, que se tenha, e talvez a psicanálise outro. Não sei como é que funciona isso, doutora, até se você puder nos explicar para a gente entender a diferença entre o psicanalista e o psicólogo, eu acho que seria bem interessante para o nosso público também. Tá bom. Então, por exemplo, uma abordagem da psicologia, que é a TCC, ela é bastante diretiva. Então, você vai no psicólogo e ele dá
checklist de coisas que você precisa fazer. Inclusive, tem alguns aplicativos, né? Que horas você acordou, como você se sentiu hoje. E a direção é que realmente escreva tudo aquilo. Você vai num psicanalista, ele vai dizer... por exemplo, eu tenho pacientes adolescentes que adoram o celular. Então, eles já chegam com o celular. E eu digo, não precisa do celular. Ao contrário, eu quero ouvir o que você tem para me dizer hoje, aqui e agora. Então, não existe uma coisa mais diretiva dentro da psicanálise. É a forma como o sujeito traz, as palavras que ele usa, é o que importa e é com aquilo que o analista vai trabalhar. Então, se você faz a análise por um tempo e aí chega um dia e você diz, não tem nada para falar hoje, não sei, falar hoje tá tudo certo, não tem nada para... Tá bom, fala o que você quiser. Aí você vai, pensa, já sei! Nossa, meu marido foi no futebol e ele voltou com a perna machucada e não sei o quê, e aquele pessoal lá que joga futebol tá sempre assim. E aí você para, nossa, eu me lembrei que o meu irmão também jogava futebol, mas ele era que corria atrás dos outros, e eu vivia atrasada, porque eu tinha que esperar ele sair do futebol para voltar para casa. Acho que deve ser por isso que hoje eu não gosto de estar atrasada e não gosto que ninguém se atrase. Então, é um encadeamento que nos leva para o passado, sim, e mostra as consequências, a forma como a gente vive hoje, né? Sempre fazendo essa ligação essa com aquilo. ponte, né? É como se, por exemplo, eu não lembro, não tenho nada específico para falar, mas de repente vem um assunto ali, você começa a fazer o gancho, a pessoa começa a recapitular cenas da sua vida, né, que de repente trazem um impacto, seja ele positivo ou negativo, para os dias atuais, e aí você consegue trazer, né, isso para a realidade dela e até dizer, olha, esse é o gatilho que te faz, de repente, ter um comportamento A ou B, né, seria mais ou menos isso, né? É muito bacana, você veja, né? O objeto de investigação também, a forma como se investiga, e é uma investigação, né? Eu acho que é muito importante pontuar aqui, né, doutora? Exatamente. Inclusive, o Freud, ele fazia essa comparação, ele dizia que o analista, o psicanalista, é como um investigador. Ele vai lá, ele olha a cena do crime, ele olha aquele lugar na minúcia, atrás do sofá, onde precisar. Então, é isso que nós buscamos com os nossos analisandos. Olha só, tá vendo, gente? Conseguimos compreender aí pelo menos um pouquinho a diferença, né, entre a psicologia e também aqui quando a gente fala na psicanálise, que são ramos diferentes, distintos, se complementam, são ambos importantes, mas cada um tem um foco, tem um objetivo distinto. Por isso que a gente está aqui, para trazer informação sempre importante, relevante e de qualidade para você. Doutora, a gente volta daqui a pouquinho aí, se prepara, porque a gente vai falar ainda mais sobre essa tua área tão magnífica, mas isso depois da nossa coluna de direito contratual. Fiquem aí, não vão embora não. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está no ar mais uma edição da nossa coluna Direito Contratual. Hoje vamos tratar dos aspectos jurídicos dos contratos de incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária é regulada principalmente pela Lei nº 4591 de 1964, conhecida como Lei das Incorporações, e pelo Código Civil de 2002. Esse instituto jurídico permite que o incorporador, após registrar o memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis, segundo o artigo 32 da Lei de Incorporações, possa comercializar unidades autônomas de um empreendimento ainda em construção, ou mesmo apenas projetado. A base legal essencial, temos o artigo 28 da Lei de Incorporações, que define a incorporação imobiliária como a atividade destinada à construção de edificações e à alienação de unidades autônomas. O artigo 32 da mesma lei exige o registro prévio do memorial de incorporação, contendo documentos como título de propriedade do terreno, projeto aprovado e discriminação das unidades. O artigo 35 da Lei de Incorporações assegura ao adquirente o direito de exigir a entrega da unidade conforme as especificações contratadas. O Código Civil, entre os artigos 421 e 422, reforçam os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva,
fundamentais na relação entre incorporador e adquirente. Na prática, o contrato de incorporação imobiliária garante a segurança jurídica tanto para o incorporador quanto para os compradores. Para o adquirente, assegura que a unidade será entregue conforme o projeto e nos prazos estipulados. Para o incorporador, permite a captação de recursos durante a obra, viabilizando, então, o empreendimento. Um exemplo prático. Imagine um condomínio residencial lançado ainda na planta. O incorporador registra o memorial de incorporação, detalhando o projeto, as especificações técnicas e os prazos. A partir daí, pode firmar contratos de promessa de compra e venda com os futuros adquirentes, que passam então a ter um direito real à aquisição, conforme o artigo 32, parágrafo 2º da Lei de Incorporações, especialmente se o contrato for registrado no cartório de registro de imóveis. É importante destacar que a lei impõe deveres de transparência e informação ao incorporador. O contrato deve conter cláusulas claras sobre preço, forma de pagamento, prazo de entrega, penalidades por atraso e garantias. O descumprimento pode ensejar responsabilidade civil e até criminal, conforme previsto no artigo 66 da Lei de Incorporações. Outro ponto relevante é a proteção do adquirente contra eventuais problemas financeiros da incorporadora. O registro do contrato no cartório torna o direito do comprador oponível contra terceiros, garantindo assim maior segurança jurídica. Em termos de responsabilidades e garantias, temos que o incorporador responde pela entrega da obra conforme o memorial e contrato, conforme o artigo 43 da Lei de Incorporações. O adquirente tem direito à rescisão e restituição de valores em caso de descumprimento grave. O Código Civil, em seu artigo 475, permite a resolução do contrato por inadimplemento com indenização por perdas e danos. Portanto, os contratos de incorporação imobiliária são instrumentos fundamentais para equilibrar interesses, garantir transparência e proteger os adquirentes. Eles representam, então, a base jurídica que sustenta o mercado imobiliário moderno, assegurando confiança e previsibilidade nas relações contratuais. E assim encerramos a edição de hoje da nossa coluna Direito Contratual. Na próxima semana voltaremos com mais um tema relevante para o seu dia a dia. Até lá, e lembre-se, conhecer seus direitos é o primeiro passo para exercê-los plenamente. Voltamos então com o nosso segundo bloco agora. Vamos falar um pouco sobre a importância da psicanálise para a advocacia, para o juiz, para o promotor, enfim, para o direito de forma geral aqui, porque a gente sabe que existem aqui questões que envolvem muitos aspectos relacionados, por exemplo, à investigação, à análise comportamental, à psicologia também, que é muito forte até, doutora, quando a gente fala, por exemplo, aqui até exemplificando em processos de família, né? A gente tem aí por hábito a presença, inclusive, de psicólogos para aferir, né, situações familiares, por exemplo, né, até para exarar pareceres, laudos, né, para dizer como que aquela situação se apresenta, como que aquela criança está, quem seria, por exemplo, o melhor ali genitor a exercer a guarda, né, por quais razões, qual é a situação efetiva daquela criança, né? Então a psicologia a gente vê que tem um importante papel hoje, que é desafiador, porque é uma responsabilidade muito grande para o profissional, né, dizer, né, se uma criança está ou não numa situação que possa vulnerabilizá-la ou trazer a ela uma consequência negativa, né? Então é um peso muito grande. A gente sabe que o papel hoje é muito relevante dentro da área do direito de família. Mas e quando a gente fala da psicanálise? Porque lá no primeiro bloco a gente falou que a psicanálise ela vai a fundo na investigação, inclusive é investigação o objeto, né? Ela trabalha com essa intenção, né? Esse propósito. Então, como que é aqui digamos assim, o trabalho da psicanálise? Como que ela desenvolve um trabalho dentro do direito,
Por exemplo, vamos pensar aqui num aspecto como esse que eu te coloquei, no direito de família, uma situação, um caso como este, por exemplo, né, que você precisa se desdobrar sobre uma investigação assim. Numa situação, então, em que a criança está entre um fogo cruzado, digamos assim, dos pais, a psicanálise ela se interessa por aquilo que é importante para a criança, aquilo que faz diferença na vida dela, a construção do sujeito que é aquela criança que está diante do psicanalista. Então, por exemplo, teve um caso clínico que a mãe trouxe a criança para análise, o menino, e disse que o interesse era um laudo para que eu dissesse que o pai não fazia falta. Só que no processo de análise, enquanto aquela criança brincava e se expressava, essa criança deixou claro que ela sentia falta desse pai. E de alguma forma nós conseguimos incluir esse pai na vida dessa família, mesmo que ele não estivesse fisicamente presente. Então o papel da psicanálise é ver o que é importante para essa criança e a partir dali começar a organizar e estruturar junto com a mãe ou com o pai, com quem trouxe a criança para análise, a melhor maneira de alinhar todas as outras demandas da criança. Para que não haja um prejuízo nesse sentido para a criança. Então, se é que eu entendi, me corrija se eu estiver enganada. Por exemplo, a psicologia numa situação como essa tem um papel muito específico e peculiar de aferir a situação daquela criança, se ela está sofrendo maus tratos, se ela está tendo um desenvolvimento aquém daquilo que ela deveria, por conta de uma situação, de repente, ali de ausência, ou de talvez algum tipo de abuso, alguma situação nesse sentido, e ela vai laudar, ela vai, né, trazer um parecer para que possa ser, por exemplo, juntado ali no processo, para fins de análise do juiz e decisão. Diferentemente da psicanálise, que vai buscar trazer, no caso concreto, uma equação, vai tentar solucionar aquela equação, tentar trazer, digamos ali, a solução para o problema. A criança está com aquela dificuldade de ausência do pai, então como trabalhar isso para que aquela criança consiga se desenvolver sem ter essa mácula, esse problema a prejudicá-la no futuro com algum tipo de situação. Seria isso, doutora? Me corrija se eu estiver enganada. Isso, exatamente. Então nós buscamos solucionar, bem colocado, buscamos solucionar toda a questão. Por exemplo, uma criança que soube que o pai morreu num acidente, mas alguma coisa ela traz para análise e diz assim, olha, eu sonho com o meu pai, eu sonho com um barulho, e aquilo é um sonho recorrente, né? A psicanálise também usa como forma de acesso ao inconsciente os sonhos. E essa criança traz esse sonho recorrente. Aí o analista foi e procurou a mãe dessa criança e disse, olha, ela traz alguma coisa com o pai. Qual é a história desse pai? E aí a mãe disse que não foi bem um acidente. A psicanálise se preocupa muito com a verdade. Então a história que essa criança soube não era a história verdadeira desse pai. E era um sonho recorrente, e ela chegou no analista por uma dificuldade na aprendizagem. Então ela não conseguia ler. O que acontece? Uma criança que não lê o mundo é porque não pode ler muitas vezes a própria realidade. Então quando a gente situa, organiza e fala da verdade da vida, da história dessa criança, ela pode ler o mundo. Então, por exemplo, numa situação onde existe uma briga, talvez a criança não se coloque a favor nem do pai, nem da mãe, né, diante de um juiz, de um advogado. Mas se ela consegue compreender que ela não precisa ficar de um lado, escolher um lado e em detrimento do outro, ela pode contar, não, realmente minha mãe, meu pai é assim, as coisas não estão bem por esse e esse motivo. Então quando ela tem acesso à sua verdade histórica, a história dela, ela pode também contar, assim como esse menino, depois do processo de análise e da compreensão do que tinha acontecido com aquele pai, que não foi exatamente o que a mãe contou, ele começou a desenvolver o processo de leitura, né? Ele pôde ler o mundo, porque ele podia ler a história dele, verificar a veracidade da história dele. Então a psicanálise, ela sim se preocupa com a verdade, com aquilo que
atravessa o sujeito para que ele possa dar um passo além. Então, numa questão judicial, né, essa criança vai poder dizer aquilo que realmente ela viu, vivenciou, experimentou, e traduzir tudo aquilo, porque às vezes na linguagem da criança é através de uma brincadeira, através de uma cantiga, de uma modelagem. A gente trabalha muito com modelagem, né, da massinha ou da argila. Então ela vai poder traduzir em palavras aquilo que ela só traduz ao analista ali no setting terapêutico através daquelas ferramentas que ela tem. Entendi. Então, nesse ponto também, além daquilo que eu tinha compreendido, doutora, a psicanálise, ela funciona sobretudo aqui como uma ferramenta mesmo de cooperação com a psicologia dentro de um processo, por exemplo, porque muitas vezes você tem uma criança com um déficit, como você ponderou ali, né, que pode ser também ali objeto de investigação dentro de um processo judicial, talvez por uma questão que vinha ali já de uma lacuna na vida dela, né, e dentro disso tudo que a psicanálise faz, ela entender, compreender o que realmente aconteceu, até para que esse psicólogo possa vir também a produzir um documento, um laudo, aferindo, né, então é um trabalho que pode ser desenvolvido conjuntamente, não é? É muito fascinante você perceber o quanto as áreas se integram aqui, né? Porque o objeto de uma é justamente uma investigação que vai analisar o cenário, mas não com esta, talvez, profundidade da investigação, né? É um outro viés, né? Por favor, sem querer diminuir nada nem ninguém, porque todas são importantes. Aqui é só a forma como eu estou entendendo a dinâmica, né? Que cada um tem o seu, digamos assim, mecanismo de trabalho aqui para a gente encontrar a solução, e eles ao mesmo tempo se conjugam para conseguir levar essa solução ali para essa família, para este cenário que realmente está ou no judiciário, ou é pré-judicial, é uma situação que se busca prevenir, talvez um problema, ou se busca trazer um resultado, uma solução para aquele caso concreto. Então, se é que eu entendi, doutora, acho que as áreas, elas caminham de mãos dadas, uma prescinde ali da outra, né? Então, são ambas imprescindíveis, mas cada uma dentro do seu objeto, certo? Podemos pensar assim, com certeza. Podemos, né? Então, é muito importante, né? Claro que, ora, uma vai ser utilizada para determinado fim, ora outra, e não precisam necessariamente estar usando a psicanálise e a psicologia. Tem casos que só a psicanálise vai resolver, e tem casos que vão realmente para a psicologia. Acho que também podemos pensar dessa forma, né? Depende muito da situação, né, doutora? Acho que quando chega até você, o paciente ele chega, você já vai dizer, olha, isso aqui é um caso clínico de psicanálise mesmo, vamos analisar pelo viés da psicanálise, mas se não for, vamos para a psicologia, vou encaminhá-lo para a psicologia, ainda que a doutora também tem essa formação, mas como o seu viés hoje é psicanálise, né, acho que a gente também tem essa questão, né, do teu objeto, da tua paixão, do teu foco hoje, né, que está totalmente voltado a esse objeto, né, era isso, né, nesse sentido, então, né. A gente vai entendendo, a gente vai aprendendo aqui com os grandes profissionais, porque se não fossem eles, a gente também não conseguiria entender a diferença. E para nós, especialmente, né, os operadores da área jurídica, né, que são promotores, advogados, juízes, né, defensores, é muito importante a gente conhecer, porque a gente também consegue entender como trabalhar. E para quem está acompanhando em casa também, que eventualmente tem uma situação como essa, também pode procurar o profissional correto para também encontrar a solução para este problema que eventualmente esteja vivendo. Mas não é só isso, gente, temos muito mais para conversar aqui com a doutora Melina, mas nós voltamos no próximo bloco para abordar aqui outras questões também igualmente relevantes aqui que ela vai trazer para nós. Espera aí, não vai embora não. A lei universal de causa e efeito rege toda a natureza e também precisa ser observada nos tratamentos dos males do corpo. A Clínica de Medicina Oriental Ueda, especialista na técnica do Emmengaku, vem ajudando pessoas de todas as idades a restaurarem sua saúde há 44 anos, tanto no Japão quanto no Brasil.
A medicina oriental busca o tratamento da causa das doenças para o resgate da saúde de todo o organismo, soltando e tirando a rigidez dos músculos e tendões, alongando e devolvendo os nervos para o seu lugar. Resgata-se sua função natural e o fluxo energético do corpo, melhorando a fluência da corrente sanguínea e devolvendo vitalidade no funcionamento de todos os órgãos. A técnica do Imengaku trata insônia, depressão, Parkinson, diabetes, pressão alta, disfunções hormonais e linfáticas, ptose visceral, problemas do trato digestivo, má circulação sanguínea, dores musculares, pescoço, coluna, ombros, região lombar e pernas. Para mais informações, entre em contato pelo fone 41 99 734 9591 e visite também as nossas redes sociais. Clínica de Medicina Oriental UEDA, Rua Cândido Xavier, número 232, Batel, Curitiba, Paraná. Olá pessoal, hoje nós vamos tratar sobre o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, previsto na nossa legislação, através da CONAMA 237 de 97, prevê alguns tipos de licenças que as empresas devem estar preocupadas para garantir a sustentabilidade dos seus trabalhos. Temos a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, que são essas licenças que são obrigatórias para determinados empreendimentos. Nesse sentido, eu trago para vocês que o licenciamento ambiental, ele tem que ser visto de uma forma estratégica para as empresas. A preocupação com que as empresas garantam o passado, o presente e o futuro do meio ambiente, né? É uma responsabilidade que todos nós temos, inclusive o CNPJ. Então, nesse sentido, eu trago essa preocupação em tratar um pouco sobre o licenciamento ambiental. Então, ele é uma forma de estratégia que as empresas têm que ter, né? Até para a questão do seu empreendimento, do seu crescimento, né? E não ser visto como um bloqueio. Dentro do licenciamento ambiental, nós vamos ter que quase todos os empreendimentos têm que estar atentos e cuidar da sua licença, né? Seja pela questão de prazos, de documentações, de autorizações que estão previstos, tanto no ordenamento jurídico como em questões administrativas, porque nós sabemos que também dependemos dos órgãos públicos e de profissionais multidisciplinares para a efetivação de uma boa licença ambiental. E nesse sentido, para que o empreendimento possa crescer, evoluir e trazer esse retorno que tanto o empresário como os cidadãos esperam, né, da responsabilidade da pessoa jurídica, nós vamos ter que o licenciamento ele vai se preocupar em todas as áreas. Podem ser áreas relacionadas à saúde pública, né, pela questão de controles de emissões, ruídos e resíduos. Temos a questão dos recursos naturais, que é para evitar a degradação dos rios, das florestas, do solo. A segurança jurídica, até mesmo para a previsibilidade do empreendedor, né, do empresário, e o interesse coletivo, né, que é a participação social e que a implementação, muitas vezes, da sustentabilidade onde não havia essa preocupação. Então, o licenciamento ambiental, ele vem para que tenha uma flexibilidade entre a convivência do ser humano com o meio ambiente da melhor maneira possível. E aí, como está a sua empresa? Está com o licenciamento ambiental em dia? Como estão suas licenças? Bom, pessoal, voltamos aqui então com mais um bloco falando da psicanálise, né, casos clínicos. Até fizemos aqui uma conversa, né, entre a psicanálise, a psicologia, o direito, né, que são realmente áreas que se comunicam muito bem e são indispensáveis, né, ambas aí, para que a gente possa assegurar realmente o direito, a justiça, né, de todo cidadão,
porque todos nós que estamos aí realmente envolvidos muitas vezes em demandas ou situações pessoais, muitas vezes não sabemos, né, qual é o profissional que pode nos atender, né, qual é a área que corresponde àquela situação concreta, seja aqui uma questão psicológica, ou da própria psicanálise, ou mesmo até do direito, né, e conjugando todos esses elementos aqui com as ferramentas que foram apresentadas pela doutora Melina, a gente viu o quanto é importante a gente conhecer cada vez mais, né? Só que aí, a gente até conversou nos bastidores sobre questões que são bastante relevantes do ponto de vista da psicanálise e até casos que, inclusive, são oriundos de realmente situações concretas que viraram livros, né, que viraram referências e que hoje são realmente muito relevantes para a área, e eu achei bem interessante a gente falar sobre, né, um deles, inclusive, é o caso de Ana O, né, que a doutora Melina começou a me relatar no início aqui, que ele é muito reconhecido, inclusive, né, na história da psicanálise, e que fala justamente aqui de questões que dizem respeito a estudos, inclusive, desenvolvidos por Freud, porque você também comentou, né, sobre a importância de Freud aqui para a psicanálise, que é o pai, né, da psicanálise, inclusive foi baseado nele, nesses estudos que ele desenvolveu também, se não estou errada, né, doutora? Se você puder contar um pouco pra gente sobre essa situação, esse livro. Tá. Então, o caso da Ana O é de uma menina, de uma jovem, uma adolescente, que foi levada até o Freud pelo pai dela. O que aconteceu? O pai dela abriu uma escrivaninha em casa e viu uma carta de despedida, uma carta com ideação suicida. Então, ela foi encaminhada para o Freud e ele começou o tratamento, durou um longo período, esse tratamento. Que antigamente, na época do Freud, a análise ela durava 6 dias, ela era de 6 dias por semana. Hoje, quem faz análise não faz mais de 2 dias por semana, né? Nós não temos o mesmo tempo de antes e nem a mesma disponibilidade. Então, a Ana, ela fez o tratamento com Freud, o motivo que ela foi levada até o médico foi essa ideação suicida, e no decorrer do tratamento, Freud percebeu que, na verdade, ela não tinha real intenção, né, isso foi algo que aconteceu, que passou, mas as questões dela eram outras. A Ana O, nós classificamos, né, na psicanálise, 3 diagnósticos. Então, nós temos a neurose, a psicose e a perversão. A Ana O, ela se enquadra num caso de neurose, uma típica neurótica, né? Por exemplo, uma outra situação de um caso de neurose, que foi um outro médico que tratou, o Donald Winnicott, era uma moça, uma paciente, que era muito fragilizada, era uma pessoa muito fragilizada, um ego muito fragilizado. E o médico dela precisou viajar, e ele avisou, olha, eu vou viajar, vou passar 2 meses fora, naquela época não tinha comunicação que nós temos hoje, e ela disse, ok. Aparentemente, ela lidou bem com a situação. Só que nas sessões seguintes, ela trouxe um sonho, ela relatou um sonho. Ela disse, que coisa estranha, eu sonhei com uma tartaruga, só que essa tartaruga tinha o casco mole. E o psicanalista, ele começou a trabalhar com ela, diz assim, olha, eu acho que essa tartaruga representa a proteção que você sente aqui dentro da análise. E como eu estou indo viajar, você se sente desprotegida, desamparada. Por isso que essa tartaruga tem esse casco mole. Então essa menina, essa moça, ela era capaz de compreender, né, o exemplo, a colocação desse médico. Coisa que não acontece, por exemplo, numa psicose. Na psicose, um outro caso clínico que aconteceu, era uma menina que sofria de anorexia, uma adolescente, e foi levada ao psicanalista. Lá, ao longo do trabalho, ele compreendeu que ela tinha a nítida sensação que iria se solidificar se ela comesse algo mais pastoso ou algo sólido. E ele conseguiu, com ela, achar uma forma de solucionar, talvez não a mais adequada, a mais apropriada, mas aquela que era possível no momento. Então ela começou a se alimentar dentro de uma banheira. Então
na psicose, tudo que se fala tem que ter um cuidado muito grande, porque a pessoa tem aquilo como uma verdade absoluta. Numa neurose, não necessariamente. Nós podemos trabalhar outras formas de representar aquilo. Então, a pessoa vem com os sentimentos, com as emoções, com tudo aquilo bagunçado dentro de si, e o psicanalista vai ajudar ela a dar contornos, a dar limite, a dar estrutura para tudo aquilo que está se passando. Assim, voltando para o caso da Ana O, que ela apresentou uma carta de suicídio, né, e por isso foi levada à psicanálise. Nós temos os registros históricos, na verdade, eu acho que o mais antigo registro que se tem de suicídio é de Dante Alighieri, não sei se o mais, mas talvez um dos mais, é de Dante, que fala que num dos círculos do inferno é dedicado ao suicida. E por que não se tem registros disso, né? Porque antigamente o suicídio era considerado crime. Então, a pessoa que tirava a vida do outro, ou a sua, era considerada criminosa. Então, ela não tinha direito a sepultamento, logo não tinha registro, né, da morte dessa pessoa, além de todas as questões ligadas ao corpo. Então, eram pessoas que eram enforcadas em praça pública, o corpo era maltratado como se servisse de exemplo para que aquilo não fosse feito. E uma coisa interessante é que essas pessoas perdiam totalmente o direito a tudo. Então, né, se o marido tirava a própria vida, a esposa e os filhos não tinham, né, não tinham mais direito às suas posses, nem mesmo à sua casa. Então, existia uma preocupação, e aí ao longo do tempo nós temos esse tabu, e eu acho que é algo que nós continuamos trabalhando, né? Então, falar sobre a morte, falar sobre a vida, falar sobre questões difíceis é algo importante. E também se pode aí, de repente, né, como no caso de Freud, ali no caso de Ana O, ter um diagnóstico que não necessariamente seja aquele que vá conduzir àquela primeira ideia, né, de que ela realmente faria ou praticaria ali o suicídio, que não era o caso. Era um caso de neurose, como você falou, né? Então, ele conseguiu ali trazer o diagnóstico dela, né, e ela não chegou às vias de fato, então não chegou a consumar, e ele conseguiu, não sei se daí levar à frente esse tratamento, como que foi nesse caso, e se isso até hoje é aplicado na psicanálise, né, se essa metodologia de investigação também tem sido aplicada, e se tem, né, trazido sucesso realmente, né, porque às vezes você tem um enquadramento que não é necessariamente o correto, e isso muitas vezes pode levar até a aplicação ou um tratamento que não seja o mais adequado. Então, eu imagino que a psicanálise, ela vem justamente com esse objeto de investigação tão profundo, para conseguir chegar na conclusão e trazer também essa solução para o problema que é a mais adequada. Eu não sei se na psicanálise, assim como, enfim, em outras áreas, né, da medicina, que tenham aí, vocês usam medicação também, ou se o tratamento ele é diferente. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Não, na psicanálise não, nós não recomendamos a medicação, não indicamos. Esse é o trabalho do psiquiatra, do médico, né, não a psicanálise não. A não ser um médico que atenda como psicanalista, que também que pode acontece isso. Na verdade, até o DSM-3, a psicanálise, ela andava muito alinhada com o DSM, a partir do DSM-4, com a medicina, a partir do DSM-4 que houve uma separação e ela passou a ficar mais próxima da psicologia. Entendi. Então tem isso, então não, o psiquiatra é quem medica, ou o psicanalista não medica. Não medica, assim como na psicologia também, como na que não psicologia existe também. um tratamento medicamentoso. São só Exatamente. sessões, terapias, análises, investigações, que é o caso aqui da psicanálise, por exemplo. Para se chegar, por exemplo, aí, no caso, a um parecer que possa falar sobre qual é aí
o problema, né, o atipia, enfim, e até isso é uma questão que eu gostaria muito de perguntar. Porque hoje a gente fala muito em atipias, né, inclusive questões relacionadas à hiperatividade, autismo, né, síndrome do espectro autista, que, né, a gente fala muito hoje em dia, a gente sabe que, não sei se isso até é algo que a gente vem questionando e até eu vejo muito comentário a respeito, né, que não é necessariamente que o número aumentou, mas é que hoje se diagnostica realmente, né? Eu não sei, neste caso, doutor, até para a gente entender melhor, a psicanálise, ela também trabalha com esses diagnósticos para dizer se determinada pessoa tem alguma atipia, né, enfim, altas habilidades, seja lá o que for, ou não é esse o objeto, porque daí também temos outras questões que são de ordem psiquiátrica, por exemplo, né, você vai lá pensar na psicopatia, no narcisismo. Então eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso, para a gente entender até onde vai o trabalho do psicanalista nesse sentido, se ele vai diagnosticar, se é o papel dele, se não é, enfim, para a gente passar para o nosso público também. Tá, o psicanalista, ele não dá o diagnóstico para o paciente. Então, é como se ele perguntasse para o sujeito, o que te incomoda? Então, o sujeito, a criança, o adolescente, o adulto, que diz assim, não, eu tenho TDAH, ou eu tenho algum outro transtorno, ou alguma outra questão, e isso me incomoda. Aí ele traz, o que te incomoda? Nós vamos investigando aquilo que incomoda o sujeito, mas nós não diagnosticamos. Hoje, existem estudos de uma quarta estrutura, né? Eu falei neurose, psicose, perversão, e existe a quarta estrutura, né, no campo lacaniano, que vai falar sobre o autismo. Então, ele traz a questão... também traz essa abordagem. Ele traz essa abordagem, mas não como uma maneira de se encaixar na sociedade. É uma outra forma de ver. Então, em geral, é outra pessoa que traz a criança autista para análise, porque ela não dá conta da escola, ou não dá conta de conviver em sociedade, alguma coisa que... Mas ela já tem o diagnóstico prévio. Ela já tem o diagnóstico e ela já traz para análise. Isso, já com o diagnóstico. Traz para análise. Isso aí já traz para análise com o diagnóstico. E aí nós vamos tentar entender uma forma de comunicação. Por exemplo, teve uma situação onde a criança... né, tinha o diagnóstico de autismo e não estava com um desenvolvimento inapropriado na escola. Então a mãe procurou a psicanálise e essa criança simplesmente não olhava para o psicanalista, não se interessava, não queria fazer parte daquilo ali. Então o analista conversou com a mãe. E a mãe diz assim, mas ultimamente ele tem hiperfoco, interesse em tudo que é da França. E essa psicanalista tinha feito um estudo na França e ela começou a falar em francês. Nesse momento, a criança olhou para ela. Então aí aconteceu um vínculo. Infelizmente o tratamento não pôde continuar, porque eram cidades distintas, diferentes, então a mãe precisou ir a outro lugar. Mas o que se busca na análise é essa ligação. Né, essa ligação com o mundo real, essa ligação do sujeito com aquilo que é importante para ele. Porque não é o encaixe na sociedade o que importa, é o quanto aquilo traz sofrimento. Se não traz sofrimento para aquela pessoa, não é exatamente o caminho que a psicanálise vai surgir. Então, geralmente no autismo, por exemplo, o que se busca é um ponto de ligação. Então, teve uma outra... conexão ali, né? É, isso mesmo. Então, teve uma situação onde a criança era um grupo, né, de tratamento, e tinha uma criança que não interagia, não se comunicava. E um dia eu era um menino, e um dia ele fez xixi. E a psicanalista fez um círculo em volta daquele xixi. E aí o menino disse, nossa, é meu isso. É como se aquele círculo naquela poça representava ele naquele grupo, naquela instituição. Então é um outro olhar, é uma outra forma de integrar, né, de trabalhar. Não necessariamente para encaixar na sociedade, para se tornar alguém ativo, proativo, né? Não... desenvolver habilidades ou algo nesse sentido ali para... A psicanálise ela vai trabalhar e vai tentar, né, fazer esse encaixe para a criança ter aquele desenvolvimento com aquilo que já houve de diagnóstico
a respeito dela, para que ela consiga então ter uma interação, para que ela consiga ter um reconhecimento do papel dela no mundo, né, enfim, com o tratamento já que vem recebendo, talvez, com a psicologia ou outra área aí, talvez da medicina, do conhecimento, que possa servir também de alicerce para esse apoio, né? Por isso que a integração dessas áreas é tão importante aqui, né? Como você falou, né? A criança conseguir criar essa conexão, conseguir de repente, né? Porque a gente sabe que tem essa dificuldade, né? Então ela se conecta, ela entende o seu papel, o seu lugar, né? E o psicanalista justamente vai, né, com esse viés para que ela então se sinta introduzida naquele mundo dela, né? Eu acho que é o pertencimento que talvez busque também trazer, que é tão importante para essa criança, ou enfim, para essa pessoa, esse adolescente, enfim, que vocês possam estar investigando, né? Creio que seja mais ou menos por aí, né, doutora? Sim, sim. A gente busca entender o que está causando o sofrimento. Por exemplo, teve uma outra menina que não conseguia se adaptar na escola, que estava brigando e tudo mais. E o que faltava era ela entender que ela dava conta de sentir aquilo e não ter aquela explosão de reação. Então, aos poucos, ela foi compreendendo que sentir não tinha problema, mas não dava para ultrapassar aquele limite do outro, né? Não dava para agredir o outro, não dava para ser violenta com o outro, mas ela precisava encontrar dentro dela, né, junto com a psicanalista, uma forma de que fizesse sentido de resolver aquilo. Então, foi simples. Ela descobriu que ela podia sair para caminhar. Então, quando ela tinha aquela explosão de raiva, ela pedia licença na sala de aula, posso caminhar? E aí tem o trabalho da escola, que precisa estar de acordo. Conscientização também, né? Exatamente. E ela saía para caminhar. E ela disse assim, poxa, que bacana que agora eu sei o que está acontecendo em mim, e eu sei dizer para o outro o que eu estou sentindo. E sei como resolver sem ser do jeito que fere os outros, fere os colegas. Porque ao ferir os colegas também não brincavam com ela, porque ficavam receosos. E aí ela dizia assim, olha, agora eu tô brava, daqui a pouco eu vou lá. Aí os colegas, ok, daqui a pouco você vem aqui. Então houve uma compreensão, né? Então uma fala, um discurso, uma conversa, um diálogo, onde a gente vai traduzindo aquilo que se passa por dentro. Por dentro, né? Criar um mecanismo de contenção, né? Para que ela consiga trabalhar com essa realidade dela, que ela não pode colocar embaixo embaixo do tapete, é uma realidade dela, para que ela consiga viver em harmonia, né? Consigo mesma e também com os seus colegas, com seus amigos, né, que eles também possam compreender esse mundo, que é um mundo diferente, mas deve e merece ser também, né, colocado ali, porque a gente tem que integrar, a gente tem que viver, né, essa política realmente de trazer todo mundo e poder fazer com que as pessoas vivam em harmonia, né, e isso é o que a gente busca aqui, porque são as diferenças que fazem parte aqui, que a gente precisa compreender para não haver por parte de quem não conhece, né, pelo desconhecimento, talvez é um tratamento desigual, talvez um tratamento que não seja o mais adequado e que até possa trazer uma consequência muito ruim, né, uma sensação até de não pertencimento, de, enfim, de estar sendo ignorado e, né, até trazer um agravamento pro quadro da pessoa. Então, isso é muito importante. Bom, doutora, por mim a gente ficaria horas aqui conversando, porque realmente o assunto, ele dá pano para manga, a gente tem muita coisa para falar sobre, né, porque ele traz realmente muitas dúvidas, ele, como é uma área muito, muito específica, né, muito rica, né, a gente poderia realmente aqui falar sobre vários aspectos, mas nosso tempo é limitado, né, e eu só posso então te agradecer por ter vindo hoje ao programa, por contribuir com o teu conhecimento, com o teu tempo também, com, né, enfim, com o teu conhecimento que é tão precioso, anos de estudo, como você falou, né, se desdobrou aí em tantas áreas, né, conhecimento, psicologia, depois foi agora, né, para psicanálise, e hoje tem um trabalho tão lindo que está sendo desenvolvido, tão enriquecedor, e contribuir com a gente aqui para trazer informação de qualidade para o nosso público, realmente é algo que eu não tenho palavras para te agradecer, porque a gente faz esse trabalho justamente para contribuir, para esclarecer, porque eu acho que o cidadão que tem conhecimento,
ele exerce os seus direitos de forma ampla. E se a gente tem conhecimento, a gente realmente alcança aquilo que é justo, né? Aquilo que é digno dentro daquilo que é o propósito do programa. Então, eu só te agradeço, né? E sempre mantenho as portas abertas do programa para quando você quiser voltar, porque sempre será muito bem-vindo. Obrigada, eu agradeço também, né, o convite de estar aqui, conversar com você, foi muito, muito bacana. Ai, muito obrigada, doutora. Volte sempre que quiser, né, e sempre, como a gente gosta de temáticas que realmente se voltem aí para trazer esse conhecimento, quando você tiver alguma coisa que realmente seja, né, da sua área que você pensa assim, isso aqui vai ser muito relevante para a gente apresentar lá no programa Direito e Justiça, sinta-se muito à vontade, porque as portas, como eu disse, estão sempre abertas para você. Muito obrigada, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, gente, eu mais uma vez agradeço aí sempre pela audiência, por estarem nos acompanhando, né, e espero que esse programa, assim como a minha entrevistada, tenha feito a diferença na sua vida, com certeza aí trazido soluções ou até mesmo esse conhecimento tão importante para que você possa sair em busca aí daquilo que for importante para você, para a solução de um problema que eventualmente você possa estar enfrentando aí. E além de tudo, claro, que ela também tenha inspirado você a procurar conhecer mais sobre essa área tão rica, tão importante, que também transforma vidas. E eu espero mais uma vez poder te ver na próxima semana, sempre desejando o melhor e que você sempre acredite em você, para que você chegue naquele lugar incomum que você merece estar. Um grande beijo e até a próxima semana.